Corinthians recebe o Atlético Goianiense neste sábado às 4 horas da tarde pela 27ª rodada do Brasileirão. Mais uma final no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, que segue afundado no Z4, mas um momento bom do Timão, né, que vem de uma grande vitória contra o Fortaleza pela Sul-Americana no meio de semana. Tem a possível estreia, provável estreia do Memphis Depay, também o reforço do Corinthians para essa partida. Então, assim, é um jogo que é uma final de Copa do Mundo para o Corinthians, mas que vem em um bom momento, jogando bom futebol, com um possível grande reforço aí da janela do futebol brasileiro, podendo estar em campo às 4 horas da tarde deste sábado. Então, vamos falar sobre isso, sobre a provável escalação, sobre a provável estreia do Memphis e sobre o momento do Corinthians e a importância de vencer esse jogo contra o Atlético Goianiense dentro de casa pelo Brasileirão. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense dentro de casa, né? Às 4 horas da tarde deste domingo. O Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, o Corinthians está na 18ª colocação do Brasileirão, tá, se não me engano, 2, 3 pontos de saída da zona de rebaixamento. Então, a vitória nesse jogo é imprescindível, né? A gente viu o Corinthians enfrentar Flamengo, Botafogo, Fortaleza, recentemente pelo Brasileirão. Nesses jogos, o Corinthians claramente não era o favorito e ia para tentar pontuar, né? E conseguiu pontuar no jogo contra o Flamengo dentro de casa. Mas nesse jogo contra o Atlético Goianiense, cara, a obrigação é toda do Corinthians. É obrigação. A obrigação é toda do Corinthians. Ainda mais pelo momento que vive, né? Vem de uma grande vitória contra o Fortaleza fora de casa pelas quartas de final sul-americana, jogo de ida, 2-0 lá, poderia ter sido 3, 4-0, poderia ter matado o confronto, mas encaminhou bem a vaga para a semifinal. Vem de aí dos últimos 4 jogos, são 3 vitórias, né? A vitória contra o Flamengo dentro de casa pelo Brasileirão, no dia do aniversário, aquele 2-1, aquela atuação muito boa do Corinthians para cima de um grande time que é o Flamengo, mesmo dentro de casa. Aí a pausa para a data FIFA, o Corinthians volta enfrentando o Juventude pela Copa do Brasil e vence por 3-1, né? Conseguindo reverter um placar de 2-1 contra do primeiro jogo, se classifica às semifinais da Copa do Brasil, faz um 3-1 numa boa atuação também. Aí visita o Botafogo, compete, perde, né? Mas esse jogo contra o Fortaleza, o último jogo na terça-feira, competiu muito bem, poupou alguns titulares, né? Poupou André Ramalho, Garro, Mateuzinho, não contou com o Memphis nem relacionado para essa partida, mas mesmo assim jogou muito melhor que o Fortaleza, numa grande partida de Igor Coronado, de Breno Bidon, uma grande partida em que o Thales desperdiçou oportunidade, o próprio Yuri Alberto desperdiçou oportunidades também, mas o Corinthians saiu com 2-0 e assim, é um momento de alta do Corinthians, de um bom futebol, de bons resultados vindo em sequência, né? Mas tem que mostrar esse poder e esse futebol dentro do Brasileirão e ainda mais com o resultado para cima do Atlético Goianiense dentro de casa. Esse jogo marca o que pode ser a estreia do Memphis Depay, né? Provavelmente será a estreia, ainda a dúvida na verdade é se ele vai para o banco ou se ele vai como titular, né? Eu acredito que teria que já jogar como titular para começar o jogo, né? Entendo que ele precisa adquirir ritmo, questão física e tudo mais, mas acho que até para o ânimo do time, da torcida, o Memphis começar o jogo, acho que é muito importante, apesar do Corinthians estar numa boa fase, estar num, num bom momento, né? Mas acho que seria importante o Memphis estrear assim como titular, né? Como titular. Houveram alguns rumores de que ele poderia estar disponível, né, no banco, sendo relacionado para o jogo contra o Fortaleza fora de casa, mas que seguraram para exatamente ser a estreia no sábado. Então acredito que ele vai começar como titular. Eu também apoiaria ele como titular já para a gente ver esse reforço do Corinthians, para a gente ver a qualidade que ele tem e o que ele pode apresentar para o Corinthians e para o Corinthians nesse resto de temporada, essa grande contratação no futebol brasileiro, que é o Memphis Depay. Então, assim, é uma coisa que anima ainda mais pro jogo e é uma coisa que aumenta ainda mais a responsabilidade, né? O Corinthians sem o Memphis já teria a obrigação de vencer o Atlético Goianiense, ainda mais com o Memphis estreando, tem que vencer muito mais. A provável escalação do Corinthians para esse jogo tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, já que o Fagner foi titular na terça-feira, né? Aparentemente o Mateuzinho foi poupado para esse jogo contra o Atlético Goianiense. A linha de zaga volta a ser titular, né? Com Kaká, André Ramalho, aí a dúvida entre Félix Torres ou Gustavo Henrique, mas a linha de 3 zagueiros, né? Com o Hugo na lateral esquerda, ainda há dúvida se o Bidu pode voltar para essa partida, né? Sentiu um desconforto muscular, não viajou para enfrentar o Fortaleza no meio de semana, e a dúvida é entre Hugo e Bidu na lateral esquerda. Na dupla de volantes, Martinez e Charles, tal provável, tá? Mas acho que será Martinez e Breno Bidon, até pela partida do Bidon
no meio de semana. É um moleque jovem, então assim, questão física ele tá com o tanque cheio, ainda mais por ter ficado um bom tempo sem atuar como titular. Voltou a ser titular contra o Fortaleza, fez uma excelente partida. Para muitos foi o melhor em campo, ou pelo menos foi o segundo melhor em campo, atrás apenas do Coronado. Acho que deveria ser Martinez e Bidon, mas a prévia é Charles e Martinez. Aí na frente Garro, né, indiscutivelmente, volta, foi poupado no meio de semana, volta no lugar do Coronado. E na frente, Thales Magno e Memphis Depay. Cara, que time bom, né? Que time bom. O Corinthians vem se formando um 11 titular muito qualificado e com opções no banco. Com a vinda do André Ramalho, com a ascensão do Bidon, com a vinda do Martinez, o Garro cada vez mais melhorando de produção, a chegada do Thales Magno, a chegada do Memphis agora, a gente vai ter no banco, possivelmente, né? Yuri Alberto, Coronado, né? O Carijo, o peruano. Então, assim, vem se formando um time bom, um elenco bom para disputar e para tentar tirar o Corinthians desse Z4 e, quem sabe, beliscar alguma coisa na Copa, já que está na semifinal da Copa do Brasil e muito bem encaminhado à semifinal da Copa Sul-Americana. Bom, o Timão enfrenta o Atlético Goianiense dentro de casa, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, tem apenas 18 pontos conquistados até aqui. Para muitos, o Atlético Goianiense já está virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Não vai ter força para se recuperar, porque está 10, 9 pontos atrás para tentar sair da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense são 2 vitórias e 3 derrotas, né? E dessas 3 derrotas são as 2 últimas derrotas consecutivas, né? Para Cruzeiro fora de casa e para o Vitória dentro de casa. Em casa o Atlético Goianiense perdeu para o Vitória, um confronto direto, um confronto importante, que era um jogo para o Atlético Goianiense, quem sabe, tirar a cabeça de fora d'água, mas nem sequer empatou. O Vitória venceu esse jogo na casa do Atlético, o que ainda reforça mais o favoritismo do Corinthians, né? Reforça mais, o time está embalado, o time está jogando bola, o time pode ter o Memphis, o time vai voltar com a equipe titular, né? Com o Garro, com o Ramalho, com o Martinez, né? Força máxima, embalado, jogando bem, tudo perfeito para o Corinthians vencer esse jogo. O desempenho do Corinthians vem agradando, e acho que o Corinthians tende a jogar bem contra o Atlético Goianiense. Só que nesse jogo, não importa jogar bem, tem que vencer o jogo. Tem que vencer o jogo. Ah, Igor, você prefere que seja 1x0 ou 5x0? 5x0. Mas se for 1x0, cara, eu vou estar soltando fogos aqui no vídeo depois do jogo, pela importância de um resultado como esse. Você, além de vencer o Atlético Goianiense, além do Corinthians pontuar, o Corinthians afunda um adversário direto, cara. Afunda o adversário direto, porque vai ser menos uma rodada para o Atlético Goianiense sem pontuar, né? Mais uma rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, assim, são 4 vagas do Z4. Uma, o Corinthians vai afundar né? Que é o Atlético Goianiense. Ainda vai ter Cuiabá, que ainda está no Z4. Ainda vai ter Vitória, que está no Z4 também. Vai ter Criciúma, que está ali perto. Esses confrontos diretos, cara, ele tem peso 2, 3, 10 mil. Porque você afunda um adversário direto. Né? O Corinthians precisa pontuar em todos os jogos, precisa ter mais vitórias, precisa ter esse bom desempenho em todos os jogos restantes. Mas nesses jogos contra adversário direto, cara, não interessa jogar bem, jogar mal, jogar médio. Ganhar de 5, ganhar de 1. Tem que ganhar. E esse jogo contra o Atlético Goianiense, acho que pode ser o pé na porta do Corinthians falar, viu, agora a gente vai brigar forte, a gente entendeu onde a gente está, e a gente vai brigar para não cair, somos um candidato forte a se salvar do Z4. Mas quero saber de você sobre a sua expectativa para esse jogo contra o Atlético Goianiense, a sua expectativa para a estreia do Memphis Depay, né, na Arena Corinthians, com casa cheia, enfrentando um adversário acessível. Deixa aí nos comentários os seus palpites e achismos para esse Corinthians e Atlético Goianiense neste sábado às 4 horas da tarde, 27ª rodada do Brasileirão, mais conhecido como mais uma final da Copa do Mundo para o Corinthians, né? Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo.